Saudação a todos, meu nome é Almir e agora eu vim aqui comentar com vocês a notícia de que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Fachin, cancelou as condenações de Lula no processo da Lava Jato, né? E como vocês podem ter percebido, a internet está uma festa com isso, né? Muita gente comemorando o fato de que Lula pode ser o candidato da esquerda em 2022, e tirando o fato de que essa anulação pode ter sido muito bem uma manobra política, né? Para aliviar a barra do Moro, do Dallagnol e seus asseclas, e que isso possa permitir que a justiça, mais uma vez, possa processar o Lula e daqui até 2022 possa condená-lo, né? O fato é que, nesse momento, o Lula pode ser candidato, e aí só dependeria dele, né? As alegações de Fachin foram um tanto controversas, né? Não levou em conta a questão do processo ser todo viciado, todo criminoso, todo cheio de fraude, de situações assim escabrosas, né, terríveis, que ferem o básico, o princípio básico da justiça. Nem o Tribunal do Crime, do Tráfico tem um procedimento tão grotesco como foi, né? O desrespeito dos direitos políticos e, sabe, do Lula, nesse caso. Então, o que ele levou em conta, pessoal, foi simplesmente o fato de que o foro não era o foro ideal, não era o foro adequado e demorou 3 anos, né, para perceber isso. Mas enfim, o fato é que o Lula recupera seus direitos políticos, né? E eu vim aqui falar com vocês, pessoal, comentar com vocês, na verdade, perguntar, na verdade, debater qual é o Lula que virá candidato em 2022, caso seja da vontade dele realmente ser candidato. Porque desde que o Lula foi solto da cadeia de Curitiba, da cadeia da Polícia Federal em Curitiba, que nós não temos muito claro qual é a postura de verdade do Lula, né, com relação a uma possível campanha em 2022. Jamais o Lula assumiu de fato a sua vontade de ser candidato, né? Sempre que foi perguntado nas diversas entrevistas de que participou, ele sempre se esquivou completamente, dizendo que o PT tem candidatos possíveis para ser colocados no lugar dele, além de elogiar bastante outras figuras da esquerda que poderiam supostamente assumir esse papel de liderança nas esquerdas, não é? Mas, pelo menos na última entrevista que eu vi do Lula, se eu não me engano, foi para o Cândido Alencar, né? Ele assumiu o fato de que, se for necessário, ele será o candidato da esquerda, será o candidato do PT, né? E aí, qual é o fator que realmente corrobora essa questão? É o fato de que, nas últimas pesquisas do Ibope, que eu tenho visto, que todos vocês perceberam, que vocês tiveram acesso, o Lula é o único candidato capaz de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Os fatos são esses, pessoal. Então, se o Lula queria ser convocado a ser candidato somente se precisasse realmente disso, eu acho que não existe chance maior dele ser candidato num cenário desse, onde só ele poderia derrotar o Bolsonaro, né? E fica muito difícil para os outros candidatos dizerem que o Lula não tem esse direito, né? Que o Lula não pode ou não deve. Que, aliás, isso é um papo muito estranho, né? Um papo da esquerda que corrobora uma ideia que a direita está doida para que se concretize, né? Tipo, o maior candidato da esquerda abre mão da sua candidatura porque, supostamente, se ele for candidato, ele vai favorecer o Bolsonaro. Isso é um de argumento tosco que, infelizmente, até o Ciro Gomes está defendendo, né? Agora, o que eu queria realmente debater com vocês, como eu disse, é que candidato viria, que Lula viria em 2022? Porque o Lula não deu sinal, pessoal, de que ele vai partir para uma radicalização necessária, né? Depois de tudo que o Lula sofreu nesses anos, né? Todas as perseguições, né? Todas as injustiças que ele sofreu esse ano, toda a sabotagem, toda a campanha de destruição de reputação que as empresas de comunicação do Brasil, as grandes mídias, promoveram contra ele, né? Toda a sujeira, a trapaça, a patifaria provocada pela justiça, toda a má interferência
do Exército, a indevida interferência das Forças Armadas no julgamento do Lula, ameaçando e fazendo, sabe, ameaças de intervenção e não sei o quê. Tudo isso aí deveria ter colocado o Lula numa situação de, eu não vou dizer de ódio, mas de, no mínimo, tentar rever muitas das suas posições no passado, né? Porque a gente sabe que o Lula, que foi eleito em 2002, foi um Lula que já meio que traiu os anseios da população. Porque eu quero lembrar vocês que naquela época o Lula recebeu 50, quase 55 milhões de votos, que foi um recorde na época, na eleição de 2002, porque o povo queria radicalidade, né? A população brasileira estava cansada dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso e suas políticas neoliberais, de austeridade, sabe, de controle rígido da inflação, a qualquer custo, sabe, ao custo de milhões de empregos, de apagão, sabe, de seca e de todo tipo de mazela, de crise econômica. A população, pessoal, estava pronta para radicalizar naquele ano de 2002. E, infelizmente, o Lula, naquela época, naquela oportunidade, infelizmente, ele resolveu amenizar o seu discurso, né? Com os adversários da direita derrotados na lona, caídos e simplesmente esperando um gongo, o Lula foi lá, deu a mão, levantou, ofereceu aguinha e tal, recuperou essa direita, trouxe essa direita para o seu governo a título de política de conciliação, de governabilidade, porque sem eles seria impossível governar, segundo a teoria do Lula. E a gente sabe o que deu, né? No passar dos anos, essa direita cresceu, ficou forte, se rebelou e se transformou nesse monstro golpista que depois veio derrubar o Lula, veio derrubar a Dilma, veio prender o Lula, veio tirar os direitos da Dilma, depois se voltar atrás, golpes de Estado, impeachment e tudo mais, com lawfare, com o exército, com polícia, com todo mundo misturado, né, tentando tirar o Lula do poder. Esse foi o resultado da conciliação, pessoal, que o Lula promoveu nos seus 2 últimos mandatos e também com um pouco com a Dilma, né? E agora, qual é o Lula que vai vir agora em 2022? Os sinais não são muito positivos. Inclusive, na última entrevista do Haddad para o site para a página do Opera Mundi, aliás, para o canal do Opera Mundi, a gente ficou muito preocupado, pessoal, porque o Breno Altman, o jornalista, quis perguntar ao Haddad com relação à necessidade de romper, né, de reformular todas essas medidas insanas e lesivas ao trabalhador que têm sido promovidas, né, nos últimos anos. E o Haddad foi mais ensaboado do que o Robinho naquela época do Santos, né? Escorregou para cá, escorregou para lá, não respondeu diretamente, disse que a gente precisa ter uma correlação de forças favorável no Congresso. Isso aí, pessoal, é uma forma de dizer assim, nunca vamos fazer nenhum tipo de reforma. É exatamente a desculpa que o Ciro Gomes tem usado ultimamente. Malandramente, o Ciro Gomes tem feito uma campanha política muito progressista, né, para o seu perfil, querendo taxar fortunas e lucros e dividendos e, sabe, pressionar os bancos e não sei o quê. E qual é sempre a ressalva que ele faz? Se a população votar também nos deputados federais adequados. Ou seja, a gente sabe que isso não é possível, pessoal. A gente sabe que no interior do Brasil, nos rincões do país, existe um outro tipo de dinâmica política, onde essas coisas de ideologia, vontade política não prevalecem. Prevalecem a questão direta da sobrevivência das pessoas. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, nos subúrbios, na Baixada, não tem essa coisa de vou votar porque eu sou de esquerda e tenho uma ideologia progressista. Não é isso não, pessoal. As pessoas votam primeiro com medo, né, das consequências, e segundo, pensando no qual político ali pode resolver a sua necessidade mais imediata da situação, né? Um prato de comida, uma cadeira de roda. Infelizmente é assim. Então é por isso que a gente vê muitos deputados federais assim da pior espécie, né, sendo eleitos para a bancada do Congresso, e aí vem o espertalhão do Ciro e diz, se vocês nos elegerem os candidatos do PDT, eu não vou poder fazer nada do que eu prometi. Ora, bolas. E aí o que me surpreende é que o Haddad tenha
também mais ou menos indo por esse caminho, né? Tipo, que as coisas só vão se resolverem no Brasil se as correlações de força forem favoráveis no Congresso, coisa que jamais vai acontecer, pelo menos no curto prazo. E é por isso que a gente defende, né, que o PT ou qualquer partido de esquerda que venha se eleger, pessoal, tem que ter uma postura muito radical, pessoal. Não vai ser dentro do Congresso, não vai ser pelas relações políticas, pelas negociações. A gente vai conseguir reverter esse quadro tenebroso que a direita nos colocou desde o golpe da Dilma, em 2016. Vai ter que ser na porrada, vai ter que ser na luta, vai ter que ser na rua, na pressão, sabe? Tem que ser assim. O Lula, se eleito, indo em cadeia nacional, fazendo denúncia, né? Denunciando aqueles que, porventura, queiram barrar as necessárias reformas, né? Convocando as pessoas para ir para o Congresso, para pressionar, para ir para a rua, fazer passeata. Vai ser assim, só vai ser assim, pessoal. É a única solução que nós temos para isso. E me preocupa ver a volta do Lulinha Paz e Amor 2.0, porque, olha, será mais uma vez frustrante se isso vier a acontecer. E eu confesso para vocês, pessoal, como eleitor do PT nas últimas 3 eleições, né, 4 eleições, desde 2002, eu digo para vocês, pessoal, se eu sentir qualquer sinal de que o Lula está querendo voltar a ser o Lulinha conciliador daquela época, que só fez assim o favor à direita de apaziguar as crises sociais, as necessidades do povo, né? Só fez dar um cala-boca para a população não ficar revoltada, um papel ridículo que ele se prestou a cumprir naquela época, apesar de todas as benesses que ele também produziu. Se ele vier com essa disposto a produzir mais uma vez esse papel, pessoal, eu acho que melhor o Lula ficar em casa, sabe, aproveitar o fim da vida, suas férias, sua aposentadoria, sei lá, e deixar para outro, né? Também o Haddad não. Outro candidato que tem a noção mais clara do que a gente precisa nesse momento. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e caso tenha gostado do vídeo, ajude a divulgá-lo e até a próxima.